Amém. Sinto alegre de estar aqui com os irmãos, né? Algum tempo que eu não venho aqui, mas eu conheço o pastor João há muito tempo, nosso irmão pastor João também, e Deus deu esse momento para que nós pudéssemos estar juntos aqui nessa noite, amém, igreja? E eu, sem tropeçar em palavras, posso dizer, né, que também faço parte também de um povo que vai subir com Jesus, amém? Louvado seja Deus, né? A gente, nosso testemunho não tem que ser aqui dentro, tem que ser lá fora, amém? Porque a igreja quem lê Bíblia sabe que a igreja não é da porta para dentro, é da porta para fora, amém? Louvado seja o Senhor. E Deus, ele não habita em templo feito pelas mãos de homem. Eu entendo também dentro da palavra do Senhor que Deus não está nos crucifixos, Deus não está nos altares, nem Deus está nas procissões. A Bíblia diz que Deus está dentro de cada um de nós. Amém, igreja? Então nós somos a igreja do Senhor. E o Senhor não vem buscar as igrejas, não está no plural, está no singular. Está no singular. O Senhor vem buscar a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Por que eu falo isso? Porque a igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Amém, igreja? Então, muitas denominações existem, né, que servem a Deus da maneira deles, né? Mas nós servimos a Deus da maneira que Deus quer, não da maneira que Jonas queria, porque Jonas, Deus passou uma responsabilidade para ele e ele voltou atrás, mas não adiantou, porque Jonas não quis ir para Nínive porque conhecia, sabia como é que funcionava o negócio lá, o mistério lá em Nínive, né? Por isso ele fugiu da responsabilidade. Mas Deus pega aquele que é improvável, que não quer ir, e faz ele ir. Diga glória a Deus. Aí eu não quero ir, aí que eu vou. Aí Deus faz com que eu vá fazer a obra do Senhor, porque quando Deus manda ir, Deus garante. Amém, Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Eu confesso aos irmãos que vim aqui para ouvir, né? E tenho recebido da parte do Senhor. Os irmãos aqui foram bem sucintos aqui nas palavras do Senhor. E eu quero fechar aqui com os irmãos aqui a palavra do Senhor que está, aleluia, lá em Daniel, capítulo 6, versículo de número 12. Daniel 6:12. Aleluia. Glória a Deus. Podemos ler de Daniel. Então se apresentaram ao rei e a respeito do edito real, e disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? E respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, ou seja, voltar atrás. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes fazia a sua oração. Diga glória a Deus. Podem acertar os irmãos. Que coisa tremenda, né? Na palavra do Senhor. Irmão, tem um mistério aqui nessa palavra aqui, veja bem. Preste bem atenção. Deus não vai livrar você da cova dos leões, não. Mas Deus vai livrar você dos leões. Diga glória a Deus. Então significa que nós temos que ir para a cova. Deus vai lançar você na cova. Por quê? Para saber quem é você na presença do Senhor. Nosso irmão falou muito bem que o nosso Deus, ele sara, ele cura, ele faz a ferida, cura a ferida, levanta, abate, mata, faz viver. Diga glória a Deus. É o nosso Deus. Se você desobedece, não vai comer o melhor dessa terra. Se você obedece, você vai comer o melhor dessa terra. Então, assim é a palavra do Senhor. Se você serve ao Senhor, bem-aventurado és.
né? Agora, se você não serve ao Senhor, vai ficar uma situação difícil, né? Mas a palavra de Deus tem que ser pregada, né? Pastor Jorge vai desaparecer, pastor Jaci, nosso irmão pastor João, demais irmãos, mas a palavra vai prosseguir sendo pregada. Diga glória a Deus. E não é nesse momento, muito tempo atrás, vem sendo pregada. E quanto mais dessa sepultura os crentes, mais Deus levanta homens e mulheres para poder anunciar o Evangelho. Porque o inimigo não está brincando, não, né? Está ceifando vidas por aí para poder abater aqueles que tentam fazer a vontade de Deus. E quando você sai um pouquinho do caminho, o inimigo vai e traga você, traga as pessoas. Porque não dá tempo, né? A Bíblia fala que Deus ele dá uma oportunidade ao homem de se arrepender. Quando se afasta da presença do Senhor, Deus dá uma oportunidade para ele. Mas se ele não agarrar essa oportunidade, aleluia, a Bíblia fala que se você negar o Senhor, Ele vos negará. Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então não há meio termo com o Senhor. Então, aleluia. E outra coisa, eu não posso salvar, filho de pastor não é pastorzinho, filho de peixe é peixinho. Então eu vou dar conta da minha salvação, mas da minha família não. Cada um vai dar conta de si, porque eu não posso salvar ninguém. Jesus salva, ali aquele que crê e for batizado será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então cada um tem que fazer a sua parte. Diga a glória a Deus. Às vezes nós estamos intercedendo a salva fulano, salva Beltrano, se ele não quer nada com o Senhor. A Bíblia fala sobre dar pérolas a porcos. Quem está entendendo o mistério, diga a glória a Deus. Aleluia, a pessoa não quer, a gente fica ali insistindo, a pessoa vai dizer como esse camarada aí, né? Pérolas a porcos. O Senhor fala sobre essa palavra. Se você chegar num lugar e alguém te receber mal, sacode a poeira dos teus pés e vai embora. Diga glória a Jesus. Aleluia. Louvado a palavra do Senhor, porque diz que não é por força nem por violência. Amém, igreja? Não é por força nem por violência. A Bíblia diz aqui que Daniel orava. Olha o mistério aí, ó, oração. Você sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Por causa da oração. Muita oração, muito poder. Pouca oração, poder nenhum. Amém? Se você ora, tu recebe. Se você não ora, não recebe nada. Então nós temos que fazer a nossa parte, orar ao Senhor. Vamos continuar buscando oração. Preste bem atenção nessa noite. Quando se fala aqui de oração, aleluia. Nós hoje, nessa noite, só por você botar a planta dos pés aqui, você venceu 7 inimigos da oração. Diga glória a Deus. 7 inimigos da oração você venceu nessa noite, só de botar a planta dos pés aqui dentro. E um dos inimigos é o cansaço. Vencemos o cansaço. Vencemos o medo. O medo também foi um. Vencemos a pressa de sair da presença de Deus. Porque às vezes tem pessoas que têm pressa de sair da presença do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, não te apresses de sair da minha presença. Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E estamos aqui nessa noite através da sua palavra, né? Que Deus tem nos fortificado a cada dia. Aleluia, louvado seja Deus. Então quando Daniel orou ao Senhor, né? Orava ao Senhor, e isso incomodava as pessoas que não faziam isso, né? Aleluia, a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes. E a palavra do Senhor nos ensina aqui nessa noite que nós temos que orar sem cessar. Diga glória a Deus. Não é somente 3 vezes, não. É orar sem cessar. Está andando, está orando, está na faculdade, está orando, está na escola, está orando, está indo para o trabalho, está orando, está voltando do trabalho, está orando. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Temos que orar sem cessar. Naquela época, 3 vezes ao dia era o ritmo daquele povo. Mas nós aqui nessa noite, Deus fala conosco em Tessalonicenses, orai sem cessar. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi lançado Daniel na cova dos leões. Mas a Bíblia fala que nem o mal aconteceu com ele, porque ele orou ao Senhor. Ele orou ao Senhor, né? E Deus fez uma obra poderosa na vida dele, como Deus também está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida também. Você precisa acreditar e crer que o Senhor Jesus Cristo tem feito uma grande obra na sua vida. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para os irmãos que quando eu
não tinha Jesus ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que eu fui convidado para estar numa congregação, e chegando lá, eu já falei até isso aqui no Ministério da Consagração, e eu fui transferido de um setor de trabalho lá para Jacarepaguá. Trabalhava na Joaquim Palhares, 57 na Urumilha, né? No Banco do Brasil ali, na cooperativa do Banco do Brasil, e fui transferido lá para Jacarepaguá. E tinha que dormir lá de segunda a sexta-feira. E lá só tinha forró e congregação pequena lá que o pessoal cultuava o Senhor. E eu, entre o forró e a igreja, fui para a igreja. Diga a glória a Deus. Aleluia! Amém? Mas foi porque um cidadão insistiu muito, né, para mim poder ir, e eu não queria ir. Eu falei assim, toda vez ele falava comigo, eu fui. Chegando lá, né, não fui por causa de Jesus, fui por causa dele. Tem de mistério aí. Chegando lá, através de um louvor, amém? Olha como é que o louvor também fala. Louvor é a palavra do Senhor falando conosco. Quando é louvor direcionado ao Senhor, a Deus, né? Porque o louvor ele fala nos nossos corações profundamente, seja corinho, seja, né, adoração. Deus fala. E quando um irmão, uma irmã, não me lembro mais, um irmão estava louvando o Senhor, porque eu levantei minhas mãos e aceitei Jesus. Diga a glória a Deus. Levantei minhas mãos, aceitei Jesus, e Deus fez uma obra rápida na minha vida, né? Porque eu me enganjei mesmo no Evangelho, né? Com vontade mesmo, buscando ao Senhor. E quando o pastor falou assim, olha, vamos para as Campinas, já estava lá. Vamos orar, já estava orando. Vamos para o culto de evangelismo, já estava lá, preparando tudo, né? Não sabia tocar instrumento, não sabia fazer nada, né? Mas Jesus, ele coloca, né, a gente para trabalhar e nos ensina também. Diga para Deus. Noé não sabia nada, mas o Senhor orientou ele e fez uma arca. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Não tinha conhecimento de nada. Deus, nós vamos fazer obras maiores do que os homens de Deus daquela época fizeram. Nosso irmão falou muito bem lá na consagração, obras maiores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus faz. E eu então aceitei o Senhor e a obra foi rápida. Deus preparou tudo para mim. Aleluia. Ainda teve alguns que sempre contradizem, né? Falando isso aí, esse menino chegou aí para poder. Eu me namorei, noivei e casei lá. E alguém já falou assim, que alguém depois passou para mim e falou assim, não vai tirar a menina da igreja, vai desviar a menina, já estamos 30 anos na presença de Deus. Diga a Deus. Então o diabo é sujo, ele não quer ver você, né, bem, ele quer ver você mal. Ele está irado, e a ira do inimigo nos fortalece, sabe por quê? Porque se o inimigo está furioso contigo, glorifica a Deus por isso. Porque se o inimigo não está furioso, pode ter certeza que alguma coisa está errada na sua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Louvado seja Deus. Eu estou lembrando aqui, mediante essa palavra aqui de Daniel, que nós conseguimos ali, através de oração, abrir um ponto de pregação onde eu trabalho lá, né? Um lugar difícil. As pessoas ficam comentando aqui, o pastor João também, e o nosso irmão também, e ali um lugar terrível espiritualmente, totalmente negativo, né? A fila para tudo qualquer lugar, né? A pessoa ali só desejando mal para as pessoas. Ali eu consegui, orando ao Senhor, né? E Deus ali abriu a oportunidade de eu abrir um ponto de pregação ali naquele local. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos homens de Deus, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, missionária, todos afastados da presença de Deus. Amém, igreja? E nós abrimos aquele trabalho ali, orei ao Senhor pedindo primeiro, né, a autorização da chefia da casa, da empresa. E chegando lá, né, para a tristeza do inimigo e para a alegria de Deus, o homem que era chefe lá, né, que é chefe lá, é presbítero da casa do Senhor. Diga a Deus. Fui falar com ele na mesma hora, pode abrir, não tem problema. Eu abri. Abri o trabalho do Senhor, começando a trabalhar, a igreja começou, né, as pessoas virem buscar a Deus, né?
Porque quem está necessitado vem. Amém, igreja? E eles ouviram falar, a palavra de Deus foi propagada ali, as pessoas começaram a passar uma para outra, daqui a pouco a igreja está cheia, mas a palavra é que liberta, diga a glória a Deus. E as pessoas ali dobrando o joelho, aceitando Jesus, voltando para a presença do Pai, e eu me lembro para poder dizer para os irmãos o que a oração faz. Eu me lembro o que a oração faz. Um adolescente que trabalhava comigo também afastado da presença do Senhor, sendo que a mãe dele dirigia o círculo de oração, ele atropelou lá o pai de um chefe do tráfico lá em Quintino, e esse chefe jurou matar ele, ia matar ele e a família dele, acabar tudo, né? O caso atropelou o pai dele, matou o pai dele, atropelou o carro, matou o pai dele. E nós entramos numa campanha de oração lá, em prol da vida dele, e eu dou a companheira dele, que estava dentro do carro na hora do atropelamento. Falei, chama ele, vem para cá, vamos buscar o Senhor. E no momento que ele dobrou o joelho ali, né, a gente já sabia que ele estava jurado de morte já. Ele dobrou o joelho e começamos a interceder. Deus derramou uma glória muito grande naquele lugar. Quem crê que Deus está derramando essa glória aqui de glória? E naquele momento ele voltou para Jesus, naquele momento ele voltou para o Senhor Jesus Cristo. E quando passou 15 dias depois, mataram esse cidadão que jurou ele de morte. Mataram o cidadão que jurou ele de morte. Deus deu um grande livramento para ele, né? Para esse menino. Não tinha 18 anos esse garoto, não tinha 18 anos. Então Deus deu um grande livramento, uma oportunidade que Deus deu para ele. E Deus te dá, meu amado ouvinte, uma oportunidade para você nessa noite. Aleluia! Aleluia! Deus nos dá uma oportunidade nessa noite, Deus te dá uma oportunidade de você se arrepender verdadeiramente. Porque nós aprendemos dentro da palavra que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, mas notifica a ele que se arrependa e venha ao pleno conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Louvado seja Deus. E eu quero dizer para os irmãos, aleluia, já estou encerrando, quero dizer para os irmãos que quando se fala em oração, né, se fala em libertação, de busca pelas almas também, né? E eu me lembro que eu estava em casa e ali um varão encostou com um carro lá, me chamou para ir lá para Jaceruba, numa congregação. E ele tipificou a igreja como igrejinha, né? Eu frisei bem essa parte aí que ele falou. E ele tipificou a igreja com a igrejinha, tinha uma festividade lá. E quando nós chegamos na festividade, né, a igreja já estava lotada e a igreja que estava lá, abençoada a igreja, tinha mais de 800 pessoas dentro da igreja. E ele falou que a igreja é a igrejinha. Jesus amado. Aí quando chegou lá, na época eu era diácono, e o diácono também me levou para lá. Não me lembro se era diácono evangelista, me lembrou para lá, tem muito tempo. E daqui a pouquinho, quando eu cheguei, Deus, usando lá um dirigente da festividade, virou para aqui para o altar e falou assim: olha, Deus está me revelando aqui que nenhum dos irmãos que estão aqui vai trazer mensagem. Quem vai trazer mensagem vai ser aquele moço que chegou lá agora. Ele apontou para mim, diga glória a Deus. Falei, Jesus, que mistério é esse? Falei, não entendi o mistério também. Uma semana antes, Deus me provou numa situação, né? Eu estava limpando um sítio lá do meu pai, lá dentro, que a gente está sempre ali em Confidência, em Austin, e chegou um momento, preste bem atenção, chegou um momento que eu estava puxando a palha de cana com um ancinho, né? Irmão, quem sabe o que é ancinho aí? Diga glória a Deus. Puxando com um ancinho, Deus falava comigo assim: não, joga um ancinho do lado e com a sua mão afasta a palha. Quando eu joguei o ancinho do lado, né, que afastei a palha, tinha uma cobra. Tinha uma cobra e Deus falava comigo assim, ó: mete a mão ali nessa cobra, bota no olho da enxada e mata, e joga no coelho. Preste bem atenção, irmãos. Tudo que Deus falou comigo eu fiz, né? Eu fiz isso. Preste bem atenção. Quando eu estava na congregação, lá, quando eu estava lá, que o irmão me chamou para poder pregar a mensagem do Senhor, no meio da mensagem, ele pregando a palavra do Senhor, a igreja recebendo da parte de Deus, um cidadão lá no fundo da congregação, né?
levantou as mãos para Jesus, não tinha nem terminado de pregar a palavra do Senhor. E ele vem cambaleando como se estivesse bêbado, né? Porque o poder de Deus embriaga o homem. Diga glória a Jesus. Ele veio lá andando assim, eu falei, meu Deus, que mistério é esse? Ele veio andando, daqui a pouco ele dobrou um joelho aqui, aleluia, na casa do Senhor, e levantou as duas mãos aceitando Jesus. Diga glória a Deus. Agora preste bem atenção. Uma semana antes, Deus me fez preparar. O Senhor falava comigo assim, ó, desce do altar e vai lá na cintura dele e tira o que está na cintura dele. Quando eu tirei, era uma 765, uma pistola. E eu peguei a pistola dele, coloquei em cima do altar. E no dia que eu fui lá para essa igreja, lá, eu levei uma Bíblia, sobrando, né? Uma Bíblia, sempre quando a gente ganha uma alma, a gente dá uma Bíblia alguém. E dei a Bíblia para ele. Até hoje está servindo a Deus. Bate palma para Jesus lá na igreja. Amém, igreja? Então Deus ele prepara a gente como Deus. Você tem que saber discernir, né? E fazer aquilo que Deus mandar você fazer. Mas não entra sem, não vai, né, pessoal? Não toma a frente sem antes Deus falar contigo, não, porque vai ficar difícil. Então Deus me orientou, me preparou uma semana antes para mim poder fazer o que eu fiz, botei aquele corpo. E o homem era um matador de aluguel. Na época era R$50. Ele acabava com a família toda do cidadão por R$50. Na época, porque ele mata não quer saber, está acostumado a fazer isso. Mas ele levantou as mãos e aceitou Jesus. Então Deus me enviou nesse lugar para poder ganhar uma alma, viu, irmão? Uma alma tem valor para Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas de pregar para ganhar milhares de pessoas, mas uma alma é importante para o Senhor. Aleluia, porque Deus pode usar ele poderosamente, preparar ele poderosamente. E ele, quando ele aceitar Jesus, vai aceitar verdadeiramente, não vai se afastar do Evangelho. Aleluia, que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. Bate palma para Jesus e abençoe. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, é assim que Deus faz, né? Deus, ele primeiro nos capacita.